É, achei fácil. E sim, eu não fiquei farmando nada, nem souls, nem itens, nem roubei. Mas antes, fala galera, aqui é o Ed Gamer desde 1900 e sempre. E eu vou explicar minha experiência com Dark Souls, talvez te ajude a refletir sobre jogar ou não. Joguei recentemente Dark Souls 1 pela primeira vez, a versão de Xbox 360 sem DLC pela retrocompatibilidade. Estou usando a versão de PC aqui, o remaster, para fazer a captura. Eu tinha jogado Dark Souls lá quando eu ganhei ele no Games with Gold, e talvez nem foi na época, foi depois, porque eu tava pesquisando aqui e ele foi dado lá para 2014, se realmente essa informação for correta. Então eu fui jogar ele provavelmente lá para 2017, 2018, acho muito difícil. É provável que seja 2017 para baixo. E eu não gostava de Souls-like. Tô curtindo agora, na verdade. E mesmo o gênero RPG, nunca fui fã. Tipo, tive um preconceito com esse gênero, sabe? Nunca fez minha praia. E Souls-like era pior, porque ele era um jogo que me lembrava RPG, essa questão de personagem com armadura, com espada, com level. Essa coisa não me agradava. Então, tinha isso e o quesito dificuldade que o Dark Souls é conhecido. Então eu ficava pensando, pô, por que eu vou jogar um game que me faz passar raiva, não faz sentido para mim? E até mesmo o cenário do jogo, um mundo vazio que aparentava ser, isso não me agradava. O que não fazia muito sentido, visando as coisas que eu gosto, né, fora dos games. Mas contando uma rápida história assim com Souls, começou no Sekiro. Eu amei Sekiro, um dos meus jogos preferidos. Joguei agora em novembro e tem umas 80 horas. Vou contar melhor sobre ele em um próximo vídeo. Depois de terminar Sekiro, eu fiquei refletindo e falei, vou jogar Elden Ring, só que não agora. Porque eu joguei Sekiro e teve 80 horas, então vou jogar Elden Ring só no futuro, daqui a alguns meses. Mas resolvi dar uma olhada naquele Dark Souls no Xbox, só para olhar. Abri o jogo no Xbox e tava lá exatamente onde eu tinha parado. Não tinha matado nem o primeiro boss ainda. Então matei o boss ali do asilo e no final das contas acabei terminando o jogo. Pois apesar de ser diferente de Sekiro, Sekiro veio a partir de Dark Souls. Então o feeling é parecido. Apesar que não posso dizer que eu amei Dark Souls igual Sekiro, mas gostei bastante do game. E eu achei que ia sofrer muito, mas não. E acredito que tem motivos simples para isso. Vamos começar a dizer que estava perdido com o jogo. Eu não joguei online e que torna mais difícil. Pois Dark Souls tem a mecânica incrível que eu achava tosco, mas é interessante. Que não é ensinar bem as coisas. Quase nada é ensinado, tanto gameplay quanto história. Mas focando no gameplay. Eu não manjava nada. Como não sou apreciador de jogos RPG, como eu disse, todo esquema de build, distribuição de pontos, eu não manjava nada mesmo. E ainda não manjo muito, viu? Fico imaginando aqui como pode ser minha experiência como mago. Mas eu acho que eu vou jogar o Dark Souls como ninja, bem provavelmente. Vou ver ainda. Ah, e como eu disse, eu continuei a gameplay que tava lá. E eu escolhi a minha classe sem pensar, sem ver nenhuma dica, nada do tipo. Então minha classe estava como guerreiro, o que é bem comum para iniciantes, né? Mas pelo que eu vi, Pyromancer é o que a galera sempre indica. Eu fui pegar mesmo meu poder de Pyromancer bem depois da metade do jogo. E mesmo assim eu mal usei esse recurso. Mas enfim, eu tava ali só pra rever o jogo, então tanto faz. Então matei uns carinhas e cheguei na primeira bonfire. Ali que fica antes do boss que protege a torre. E que eu achei que eu ia sofrer. Mas acabei matando rápido com as bombas que eu tinha e umas espadadas. E nem fiz esquema de pular na cabeça dele, pois nem sabia. Morri umas 2 ou 3 vezes apenas. O que não é nada comparado à minha experiência com Sekiro. Aqui, uma coisa que eu fiz foi buscar entender o jogo. Ele tava em inglês, manjo de inglês até, mas mesmo assim fica confuso de entender. Por exemplo, eu vi a build do personagem lá, força, destreza, resistência, e eu não sabia exatamente o que isso influencia na prática. No máximo imaginar. E óbvio, o HP que eu sabia o que ia acontecer se eu upar ele, né? Por exemplo, no Sekiro não tem esse esquema de build. Lá você compra habilidades. Então fui pesquisar sobre Dark Souls para entender melhor esse esquema de construir pontos de habilidade do personagem e distribuir. Outra coisa que eu não fazia ideia era os anéis. Eles estavam lá e tinha uma descrição que eu não entendia muito bem o que fazer. Então também acabei realizando algumas pesquisas para entender um pouco melhor qual a função deles.
Então eu acabei entendendo melhor o game com essas pesquisas e vi que as armas elas têm necessidades próprias para poder empunhar elas, como força, destreza ou outras características. Ainda nessa bonfire, eu vi um cavaleiro negro e pensei, mano, dá pra matar. Se tá aqui, dá pra matar. Mas o bicho era forte e real, os inimigos ali eram fortes. Então eu fui na estratégia para tentar matar esses inimigos e pegar o cavaleiro negro. Então eu fiz uma pesquisa ali para ver no walkthrough, que é um detonado, e ver como que o cara fez e se era possível matar aquele inimigo naquela parte do game. Até mesmo porque Sekiro, o parry é essencial. Então eu queria trazer o parry aqui para Dark Souls. E eu já estava testando alguns parries. E aí nesse detonado o cara matava o cavaleiro negro com parry. Então eu falei, pô, dá pra matar. E eu fui lá e consegui matar ele com parry. E claro que não foi só um, né? Até porque minha arma era fraca. E aí que tá o que eu acho que me ajudou no game. Ele simplesmente dopou uma Black Knight Sword, que eu não sabia ainda nem que era uma das melhores armas. Eu não entendi ainda nem como ler a pontuação das coisas. Mas aí pesquisando eu entendi, e aqui nesse ponto eu fiz o meu único farm de almas para upar minha força, e consegui empunhar a arma. E mesmo assim só subia até 20, e na verdade precisava era de 24, eu acho, não tenho certeza. Então usei a mesma arma que eu estava, então foi super rápido, coisa de 10 a 15 minutos de farm e olha lá. Diferente de Sekiro, que ali sim eu farmei para subir de nível. Ah, e pra falar que eu não farmei alma novamente, eu tava no último boss e queria subir minha força para 50, que estava em 49. Aí fui até o Palácio da Princesa e fiz umas 3 rounds de no máximo para conseguir upar matando aqueles gigantes que deu bastante de alma. Voltando aqui pro ponto do começo do game, fui até o Gárgula e eu senti a sensação de Sekiro um pouco. Eu sofri. E galera, desculpa eu ficar citando tanto Sekiro, mas foi meu primeiro Souls, então vou comparar. E tem muita gente que diz que ele é mais difícil. Não sei. Pra mim, até o momento, ele realmente é o mais difícil. Então sofri no Gárgula e morri algumas vezes. Mas não muito, viu? Talvez umas 10 no máximo. Acho que depois de matar ele... Acho que até menos, viu? 10 acho que até muito. Mas depois de matar ele, eu peguei e consegui empunhar a Black Knight Sword logo depois. E mano, eu senti na hora a diferença. Os inimigos não eram nada. Eu matava geral bem mais fácil. Mas ainda com cuidado, até porque tu morre pra qualquer coisa nesse jogo. Se tiver uma barata, tu pode ter certeza que vai ter a capacidade suficiente de morrer pra essa barata, mano. Mesmo você estando super poderoso. Mas mesmo assim, hoje o jogo ficou bem mais fácil pra mim com essa espada. Que eu nem sabia se era ideal. Eu tinha também a Claymore. E vi que é muito boa também, segundo a comunidade. Assim como a Zuhander, acho que é isso. Que peguei lá no cemitério. E eu também não sabia que era muito boa, simplesmente tava explorando. E aí eu peguei tudo que eu podia pegar lá, fui correndo, peguei e saí fora. E aí depois eu fiquei sabendo que ela é uma boa arma também para começo até o final do game. Porque meu estilo de gameplay é assim, para qualquer jogo que me dê essa possibilidade. Se tivesse 5 caminhos diferentes, manos, eu vou nos 5 caminhos diferentes e vou explorar aqueles 5 caminhos. Mas seguindo o fluxo aqui do game, eu não senti dificuldade nos chefes, a maioria eu matei de primeira, sério mesmo. Ah, uma coisa que eu vi também na internet era que matar aquele prisioneiro, acho que é o Lucard, não tenho certeza do nome dele, era a melhor coisa porque você poderia pegar um anel que ia ajudar bastante no HP e estamina. Na verdade nem era bastante porque não fez tanta diferença assim, mas faz uma pequena diferença, principalmente pro começo. E eu acabei ficando com ele do começo ao fim. Mas o restante eu fiz vergonhosamente, tanto escudo e armadura. Nem desenrolei muito bem isso. Não sabia qual realmente usar, então imagino que não fiz as melhores escolhas. Tanto que fui ver no final do game e eu tinha o tal do escudo que recupera mais rápido a estamina. Mas upei um outro lá que eu peguei de um hollow. Outra coisa também que eu não fiz foi utilizar as almas dos boss e fazer armas especiais. Até porque não precisava, eu tinha a Black Knight Sword. A única outra arma que eu peguei e upei um pouco mais foi uma espada de um ninja. Porque eu acho legal, me lembra Sekiro. O outro anel que eu peguei por dica também foi o que deixa a armadura leve. Você consegue se mover com mais facilidade. Então eu acabei indo atrás desse daí. Matava um mini boss e peguei o anel. Mas ainda sobre os boss, eu lembro de matar de primeira o Butterfly, o cachorro, o dragão minhoca, sei lá, o que está nos esgotos. O do fogo lá na parte que parece o inferno. Ele fica guardando uma roupa e quando você vai pegar lá o set da roupa, e aí ele acaba começando a briga.
E rapaziada, eu sou noob e ainda não manjo muito desse universo, eu sou péssimo com nomes. E Dark Souls é um mundo bem rico, né? É tipo Game of Thrones e muitas coisas de Game of Thrones eu não sei até hoje, a maioria desses nomes. E eu adoro Game of Thrones. Então a mesma coisa provavelmente vai ser aqui com Dark Souls também. A não ser que eu vá atrás das informações, sei lá, eu fique muito vidado na história e eu acabe decorando e aprendendo realmente esses nomes. Mas até lá, sou muito noob, mano. Continuando o boss que eu matei de primeira, o Dragão do Gelo. O boss que tem em Andor, que são dois bosses na verdade ao mesmo tempo, mas ele tive uma ajuda do Soler, que o jogo oferece, então foi mais de boa. O Forking, o Deus das Caveiras, a Hydra. Não, desculpa, na verdade a Hydra eu não sofri, foi mais uma questão de entender se eu podia ficar em cima da água, como matar ela, e não demorou muito para eu encontrar também uma forma de matar ela, então foi bem de boa, não fiquei morrendo muito, mas não foi de primeira. E aí foi bem no começo, eu nem tava upado ainda. Eu acabei aparecendo lá, vi aquele monstro gigante e falei, vou matar, e matei. O gigante que fica protegendo Andor, eu morri por ele uma vez. Eu tive a opção de pedir ajuda de um cara lá, só que eu acabei retornando o mapa pra explorar. Eu falei, vou voltar aqui, só que eu já tinha pegado a ajuda dele sem querer. Eu ainda não tinha sacado muito bem ali como funcionava. E aí ele acabou morrendo, não sei, sumiu. E quando eu fui pra lutar com o boss, eu acabei morrendo, ele me jogou pra fora da arena. E aí depois eu fui lutar com ele de novo, eu dei uns 2 golpes, eu só um. Eu acho que eu dei um e no segundo golpe ele simplesmente caiu da arena. Eu fiquei sem entender nada e achei engraçado, porque foi o jeito que ele tinha me matado, né? Mas, e aí depois eu fiquei sabendo que é uma curiosidade que muitas pessoas não sabem que dá pra matar ele daquele jeito, derrubando da arena. Eu achei, tipo, bem curioso. Mas enfim, acredito que são esses que eu me recordo aqui. E os que eu sofri foram o Gárgula, como eu disse, aqueles mini-boss chifrudo, que tem a cabeça cortada, eles são bem ruins de matar, né? Tanto que ficou 3 pra trás, porque eu não sabia que se matasse o último chefe do Dark Souls, ele retornava, né? Então, eles ficaram pra trás, eu tinha planos de voltar pra matar eles, mas, enfim, não tem importância. Eles são mini-boss, tinha uns que ficavam no fundo do castelo, onde abrimos o portão ali, depois de tocar o sino. Ali são 3, eu matei só um e os outros eles ficavam junto, eu acabei dropando, eu tentei algumas vezes, mas ficou muito difícil matar com os dois juntos. E ali onde tem larva fica bem numa passarela. Tem um que fica bem ali, logo antes do boss do Deus do Fogo. Eu quase matei ele, mas acabei dropando também, tentei só umas 3 vezes e preferi ir pro chefe real, que é o boss mesmo, né? E foi ali que eu sofri. Esse me fez ficar muito pé da vida. E eu até fui na net pra pesquisar melhor e entender o que tinha que fazer. Na verdade foi mais conferir se tava certo. O bicho soltava um poder da terra de fogo e me matava. E fora que não deixava subir na árvore. Enfim, foi bem confuso. Eu destruí aquelas coisas redondas, aquelas bolas. A malícia, né? Nas laterais lá. E eu destruí tudo e ele ficou muito pé da vida e quebrava o chão, caí bastante vezes ali, então foi mais questão de entender ali. Foi um boss bem ruim e depois eu descobri que é um boss muito criticado pela comunidade, que é bem ruim mesmo, em questão de construção dele mesmo, não em questão de dificuldade. E eu acho que ainda sofri à toa, viu, porque ele não é difícil não. E por último, o que sofri foi exatamente o último boss. Mas aí peguei o esquema dele e usei o set da armadura pesadona, que essa armadura também me ajudou em vários momentos. E com o escudo também, que é bem forte da armadura, foi ok. Morri algumas vezes, o chato mesmo era o caminho. E tá aí uma coisa que me irritou no Dark Souls, que era questão de caminho, sabe? O local das Bonfire em relação ao boss não eram muito legais, era meio distante e isso irritava um pouco. Já em Sekiro, por exemplo, eu achei massa porque ela ficava literalmente do lado do boss, antes do boss. E mesmo assim, você sentia aquele ódio profundo de é impossível passar disso daqui, sabe? Em Sekiro, no caso, né? Já em Dark Souls era ok, mas, por exemplo, se você morresse, tinha que fazer todo aquele caminhozinho chato, e era bem irritante. Aí, por exemplo, no último boss, o caminho é ok. Eu não tive dificuldade pra matar aqueles Black Knight, mas era chato ficar matando eles toda vez que eu morria. Eu poderia até passar correndo, mas enfim,
Eu acabei matando eles todas as vezes que eu passava, até mesmo por questão de pontuação, caso precisasse. Aí eu ia acumulando souls e fazer um up. Mas aí depois que eu peguei a armadura, foi bem tranquilo. E não demorou muito não, viu? Foi algumas tentativas, acho que eu devo ter morrido pra ele umas 10, estourando 15 vezes, não foram tantas. Agora o momento que me deixou muito bravo foi aqueles dois arqueiros ali em Endor. Meu, é terrível. Mano, que caminho é aquele? Tipo, não faz sentido nenhum. Os caras colocaram um caminho principal como se fosse aqueles games onde você precisa andar pela lateral de algum lugar pra acessar um lugar escondido. É meio que isso. Então, tipo, é surreal. E aqueles caras era muito difícil. Tipo, morreu algumas vezes e aí até você chegar ali era bem chato o caminho. O que mais me irritava era o caminho até ali. Enfim, foi uma parte que eu fiquei bastante irritado e morri algumas vezes. Inclusive, como eu disse, eu busquei ajuda na net, né? Para certas coisas onde eu precisava ir. Por exemplo, nessa parte, eu travei porque eu tinha tocado os sinos e lá em Andor, o portão que era branco, né? A névoa branca, ela tava amarela, eu não conseguia prosseguir. E eu cheguei nessa outra parte e simplesmente não tinha nenhum lugar pra ir. Eu falei, eu devo abrir essa passarela aí depois no jogo. E aí, né, acabei dando uma pesquisada pra ver o que eu precisava fazer. E aí eu vi que você precisava passar por cima do prédio, na lateralzinha, passando por uma viga, tipo, surreal, né? E aí no online, o legal é que as pessoas acabam deixando as informações ali e as dicas. Acho muito massa isso. Jogar online deve ser interessante nesse quesito. Agora, em relação à invasão de mundo, eu não sei se é legal não. Não me parece ser interessante, não sei. Tem um esquema de invadir mundo, o mundo ser invadido. Até no game mesmo tem acho que alguns exemplos, só que dentro do jogo sem ser online, que do nada aparece, não sei o que, invadiu o seu mundo. Acho que meio que pra ensinar, mostrar como é que funciona no jogo. Se bem que eu acho que desde o começo já é possível invadir, né? Então, é um tutorial, vamos assim dizer, um exemplo meio tarde, que eu já estava um pouco longe do jogo até. Quando teve essa primeira invasão ali dentro do próprio jogo. Acho que aconteceu 2 vezes. Então imagino que seja dessa forma jogando online. Alguém deve invadir seu mundo e brigar com você, ou te ajudar também. Que eu vejo que a galera se ajuda pra matar boss. Realmente eu não manjo como é que funciona o gameplay online de Dark Souls. Mas parece que ajuda bastante, né? Mas eu gostei muito dessa forma aí, online, sozinho, e fazer meu desafio alone, forever alone. Só que nesse quesito acaba eu perdendo por conta de que eu não tenho essa coisa de compartilhar informações, as pessoas me mostrar, tipo, poxa, vem aqui e faz isso, sabe? Então, era full exploração e quando eu travava, foi poucos momentos, acho que uns 2, 3 ali. E eu acabava pesquisando pra olhar. Outra coisa também que me deixou meio assim foi em questão de portas escondidas, né? Paredes invisíveis. Eu não sabia disso. Então, quando eu vi alguma gameplay lá, eu vi a pessoa entrando na parede. E aí eu entendi que é a mecânica de Dark Souls, ter paredes invisíveis. Então, eu fiquei mais esperto durante o restante do game, vendo lugares que possivelmente tinham paredes invisíveis. Ali mesmo depois, onde tem a parte de envenenamento, né? Acho que é Deep, não tenho certeza do nome do lugar. Mas é um líquido, enfim, é tipo depois do esgoto ali, é tudo cheio de veneno. E ali tinha uma árvore gigante. Eu fui até lá e falei, pô, legal, deve ser alguma área nova. Aí cheguei, tava tudo tampado, eu falei, mano, não entendi nada. E aí, beleza, peguei o negócio que tinha lá, voltei. E aí depois que eu vi uma pessoa, né, atravessando ali, batendo na parede, e aí eu saquei que precisava fazer isso em algumas partes que eu achava que não fazia sentido aquele caminho tá ali e não ter nada pra explorar, né. Outro momento também que eu precisei entender foi ali no Forking, que você precisava usar o anel do Abysses, eu esqueci o nome do proprietário do anel, caramba, um cara super famoso aí de Dark Souls, esqueci o nome dele. É o Astorias, isso, Astorias. Então, precisava do anel do Astorias para conseguir lutar contra o Four King, então vi na internet, precisava empunhá-lo e cair num buraco lá, que eu também fiquei desconfiado. Eu falei, mano, esse caminho aqui e simplesmente acaba. Então, sabe, se eu tivesse chegado ali, provavelmente alguém teria deixado alguma mensagem, eu imagino, alguma coisa do tipo.
ou então mesmo na parte ali onde tem passarelas invisíveis, tipo, mano, é muito absurdo. O jogo não te mostra, entendeu? E não, na verdade ele até mostra ali uma mensagem flutuando, verdade. Mas é muito bizarro você, tipo, tá no jogo a primeira vez, né? Se não tivesse esquema de online e simplesmente não ter nada pra você ir. É bem louco, interessante. Aí eu acabei vendo ali mais ou menos como funcionava e realmente era andar por cima do vazio logo antes do Dragão de Gelo. Agora uma coisa que eu achei incrível foi a conexão dos mapas. A primeira vez foi ali pegando o elevador e parando novamente em Firelink. Um pouquinho antes, na verdade, das gárgulas, né? Peguei o elevador e simplesmente eu tava em Firelink. Aí eu fiquei tipo, mano, como assim? Eu tô aqui de novo. Então eu achei muito massa isso, a conexão que rola, sabe? E aconteceu ali em outros momentos. Então achei bem massa esse feeling do jogo tá super conectado, talvez até mesmo um feeling de um jogo de mundo aberto, né? E até mesmo ver outras partes do mapa que eu já tinha ido, eu simplesmente conseguia ver eles de longe. A parte das árvores lá eu conseguia ver de longe, eu não lembro de onde que era agora, mas eu consegui ver alguns locais e é muito bonito. E olha que eu joguei na versão de 360 e, né, são gráficos já um pouco datados, mas ainda assim você sente a beleza, sabe? O level design é lindo desse jogo, é incrível a grandiosidade das coisas e, enfim, a melancolia também que passa me agrada demais, é mórbido e estranhamente isso me afastava do game, mas na real, quando eu peguei pra jogar é exatamente com coisas que me agradam, sabe? Esse ambiente e tudo assim que o jogo proporciona são coisas que eu acho interessante em outras coisas sem ser games, né? Então era um preconceito que me cegava em relação a Dark Souls. Mas pra completar aqui, achei a experiência do game muito maneira, curti demais o jogo. E agora eu tô querendo jogar sequências. Minha ideia era jogar somente Elden Ring, mas pelo visto eu vou jogar toda a série Souls. Bom, se alguém for jogar Dark Souls, o que eu posso dizer existe formas de começar melhor o jogo. Eu não usei muito disso, como eu disse, eu voltei no susto. Mas fui atrás de algumas informações para entender um pouco melhor da mecânica do jogo, lugares para ir. Mas em relação a matar boss, essas coisas do tipo, eu já não indico, eu não faço. Para mim é o ponto alto e eu quero descobrir sozinho como é que eu faço para matá-los. Então, recomendo seguir desse jeito. Esse é o jeito que eu gosto, que eu acho interessante. E aí, no caso, você estiver no limite a ponto de dropar do game, eu não cheguei a esse limite. Eu cheguei a momentos em Sekiro, né? Momento de falar, mano, eu não quero jogar mais isso aqui e tal. Enfim, vou falar melhor depois. Mas se caso aconteça isso, aí sim, busque dicas, né, de como derrotar algo. Mas imagino que não tem essa necessidade de dropar de Dark Souls por excesso de dificuldade. Mas, enfim, cada caso é um caso. É um jogo que dá pra jogar bem. E se você explorar direitinho, matar todos que estão no seu caminho, vai te recompensar o ponto suficiente pra upar, né? Então, eu acho que é jogar tranquilo, que vai dar tudo certo e vai ser um jogo bem ok. No meu caso, eu achei ok. Não vou dizer também que foi, nossa, extremamente fácil. Meu Deus, mamão com açúcar e tudo assim. Mas foi bem ok. Olha, vou dizer que foi bem tranquilo, com exceções dessas situações aí que eu falei. Mas fora isso, foi ok. Foi ok. Acho que esse é o que eu posso dizer em relação ao nível. Se você for colocar aqui, foi um médio. Um médio ok. Não um médio difícil, sabe? Daqueles jogos. Fala que tá no médio, mas parece que tá difícil. Não, foi um médio médio. Talvez um médio fácil, viu? Olha, acho que um médio fácil. Mas é isso, galera. Se esse vídeo, né? Eu espero que alcance mais pessoas. Pretendo fazer minha primeira vez jogando Dark Souls 2. Eu pretendia fazer isso com Dark Souls, mas como eu joguei em 360, eu não fiquei incapacitado de fazer uma captura e tal. Então não vai ser tão legal
como, né? Porque eu imagino que muito do Dark Souls 1 tá ali no 2, então já tô mais ambientado com esse universo. Mas vai ser interessante também, eu imagino. Beleza? Então fortalece aí meu canal, deixa o like, comentário, compartilha, ajuda eu aí a crescer o canal, beleza? Tamo junto, valeu, falou e é nóis!